boa tarde a todos os ouvintes, a todas as ouvintes do seu programa, que tem uma grande audiência nesse horário. Bom, prefeito, nós temos aqui, na medida do possível, discutido os assuntos com a sociedade de Pirapora. Em alguns momentos a sociedade fica um tanto quanto que aflita por obras, por melhorias, sempre na busca de dias melhores para o cidadão, para a família piraporense. A gente oportuniza sempre eles o direito de participar pelo telefone, fazer as suas indagações, as suas sugestões, ora os seus elogios também. Semana passada nós conversamos bastante com os secretários da administração, conversamos com o vice-prefeito, diretor do SAAI, Esmeraldo, conversamos com vereadores. Na sexta-feira conversamos aqui com o Marcos Dorival. Sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos conversar com o secretário de saúde do município, Sivaldo Alves. E a saúde também é um dos pontos que a sociedade ela questiona, né? Em que pese a gente perceber, e eu testemunhei isso aqui outro dia, um avanço que eu acho importante, um complexo que está sendo feito ali, né, do neonatal, que vai ser inaugurado em Pirapora. Mas primeiro, prefeito, antes de falarmos aqui de uma ação do governo e que nós recebemos aqui uma série de obras que serão inauguradas, ordem de serviço também, exatamente coincidindo aí com os 102 anos de Pirapora, o aniversário de 102 anos de Pirapora. Eu preciso falar com o senhor sobre a questão da água que envolve aí o SAAI. O senhor esteve aqui na última vez e falou que se precisasse, iria judicializar essa questão, exatamente pelo nível das águas no Rio São Francisco. E foi necessária essa medida, né, prefeito? Mas infelizmente foi necessário. Eu estava debatendo essa questão das águas, a vazão do Rio São Francisco, da barragem de Três Marias, juntamente com o Operador Nacional do Sistema, ONS, CEMIG, IGAN, Agência Nacional das Águas, Codevasf, Chesf e outros órgãos que aqui eu não vou declinar para não tomar nosso tempo só nesse item. Durante a discussão administrativa, eu pude perceber uma falta de sensibilidade muito grande por parte, principalmente do Operador Nacional do Sistema. O Operador Nacional do Sistema, que é quem cuida da produção da energia hidroelétrica no Brasil, ele tem uma visão exclusivamente voltada para o uso da água para fins de energia. E ele acaba que tem um poder muito grande, uma força muito grande, e ele impõe a sua vontade sobre os outros usos da água. Porque a água, ela tem multiuso. Vamos lá. Número 1, produz energia elétrica. Número 2, abastece a cidade de Pirapora. Número 3, sustenta os projetos de irrigação privado, como do café, do mogno aqui em Pirapora, como fazendas de produção de gado. Número 4, projetos, por exemplo, de irrigação pública, como aquela área que a Codevasf tem ali nos japoneses. Número 5, o uso industrial. Não tem como você conceber que em Pirapora a Cedro funcionando, a Santo Antônio funcionando, sem ter abastecimento de água. Então, não pode um usuário, que é o ONS, impor a sua vontade, juntamente com a CEMIG, sobre os outros usuários da água. Então, o que nós fizemos ver a eles foi que Pirapora, tradicionalmente, sempre capta água por gravidade. Uma das razões do metro cúbico de água para o consumidor ser barato em Pirapora é porque não tem custo para captar a água. A partir do momento que a captação da água vai envolver bombeamento, vai então agregar um custo. Mas eu disse isso ao povo de Pirapora e repito, eu não vou deixar o SAAI repassar para o custo do metro quadrado do consumidor, o custo que vai passar a ter para o SAAI da captação de água em função da energia que vai ser usada durante pelo menos 18 horas por dia, durante todos os dias do ano. Então, eu judicializei a questão, levei isso à Justiça Federal, foi mandado ouvir o Ministério Público Federal, que concordou com a nossa tese e manifestou favoravelmente, e o juiz, doutor Alexeis, decidiu a nosso favor, nos concedendo 30 dias, renováveis por mais 30, desde que nós comprovássemos que estávamos usando os primeiros 30 dias para, de fato, executar o serviço. Como nós comprovamos isso de maneira bastante farta, o serviço está bastante adiantado, a nossa previsão é de que no início de julho nós tenhamos água já bombeada e ofertada, tratada de qualidade para todas as casas e sem aumentar o preço. Eu quero dar essa palavra que eu disse aqui no seu programa. Foi no seu programa que eu tive a oportunidade de dizer ao povo de Pirapora: fique tranquilo, meu senhor, minha senhora, que eu não deixarei faltar água em sua casa. Água para você lavar sua roupa, água para você tomar banho, água para você dar banho em seu filho, água para você cozinhar, limpar sua casa, água, enfim, para manter a higiene que todo mundo também tem que ter.
Então essa água está garantida, e está garantida pelo mesmo preço da captação por gravidade. Não deixarei, não repassarei nenhum tostão para a tarifa de água, apesar do preço de captação passar a existir. Eu tive uma conversa sábado, prefeito, com o deputado, e conversa informal, tranquilo, e ele me falava o seguinte, que a União está assumindo a barragem de Três Marias. Isso para mim foi até surpresa, quer dizer, parece que está tendo um embate entre o governo da União com o governo do estado, e aí vai assumir, está assumindo no peito e na raça a barragem de Três Marias. Você acha que isso pode ser um fator que pode prejudicar as cidades ribeirinhas? Olha, o que pode prejudicar a cidade ribeirinha é essa falta de sensibilidade dos órgãos que usam a água com o fim de produzir energia. Eles só olham o fim para o qual eles estão vocacionados e colocam a língua para o resto dos outros usuários. Essa judicialização que nós fizemos, isso foi depois de uma sequência de debates muito intenso. Eu tive debate na Assembleia, no Congresso Nacional. Pirapora foi o único município que judicializou por enquanto? O único município que judicializou por enquanto. E nós estamos sendo um paradigma, nós estamos sendo um parâmetro em relação a isso, né? Esse embate vai fazer com que essa discussão sobre a questão do uso das águas seja mais democratizado em relação aos outros usuários. E houve, durante o mês de fevereiro, uma boa afluência à barragem de Três Marias. Essa afluência foi toda praticamente utilizada para gerar energia. A afluência é a chegada de água na barragem. Aí essa afluência foi usada para gerar energia. Por quê? No mês de fevereiro, o megawatt estava em R$822 e anteriormente ele estava em faixa de 80. Então, como houve um crescimento brutal de demanda de energia e um preço muito remunerador, a usura fez com que os geradores de energia voltassem os seus olhos para usar a água exclusivamente para produzir energia, pensando e apostando que no mês de março choveria e recomporia o lago. Como março não teve chuva, ficou uma situação delicada. Complicada, realmente. Complicado. Tá certo. Prefeito, vamos falar sobre esse pacote de obras que a prefeitura lançou. 2013 passou, diante de todos os percalços que todo mundo já tem conhecimento. 2014 começou e comemorando 102 anos, um pacotão de obras anunciado em quase 30 milhões de reais. Olha, esse pacote de obras ele só foi possível graças a boa parte da Câmara dos Vereadores que deram ao Executivo a condição de captar esse recurso. O Brasil não tem recurso para todo mundo e na quantidade suficiente. É preciso, então, que haja um esforço de captação de recursos por parte do prefeito, por parte do deputado estadual, do deputado federal, por parte da Câmara de Vereadores, que tem a competência de autorizar ou não essas captações de recursos. Felizmente, a maioria da Câmara entendeu de que essa captação devia ser exercida e feita. Houveram municípios que tiveram também a oportunidade, mas não conseguiram. Alguns porque não tiveram autorização das câmaras, outros porque, apesar de ter tido autorização da Câmara, não estavam adimplentes. Não tinha CND do INSS, CND da Previdência Própria, CND do FGTS ou alguma outra ocorrência que estava inscrito no CIAF, ou no CAGEC, ou no CALC, que são os órgãos de controle externo dos municípios. É igual uma pessoa em casa. A pessoa em casa, se ela vai ali na loja para comprar uma geladeira, eles vão lá consultar no SPC e lá no Serasa se a pessoa está com o nome limpo. Existe um lugar para as prefeituras que funciona igual a SPC e Serasa, que controla as prefeituras se a prefeitura está com o nome limpo. Sim. Se a prefeitura não está com o nome limpo, não adianta, porque a coisa dela não prospera, não vai para frente. Então, nós tivemos que juntar a disposição nossa de trabalhar, a autorização da maioria da Câmara, existir os programas do governo federal, o apoio dos deputados, o projeto que os engenheiros fizeram e a cobrança que o povo tem. Quando isso aqui juntou, deu para fazer um bolo bom, que é o bolo das obras, é o bolo dos 102 anos. Aí esse bolo, na área da saúde, por exemplo, você começou aí a comentar, eu sempre digo, se nós olharmos com atenção, nós veremos que a vida ela é sempre feita de soluções e de problemas. Quando você resolve o problema velho, surge problema novo. Não existe aquela situação de que os problemas são zero, que os problemas todos acabam. O que nós temos que fazer é fazer comparações. Por exemplo, a nossa situação em Pirapora, nós temos uma capacidade de serviço ofertado. Hoje de manhã, eu tive uma reunião com o Dr. Lucas, urologista.
Dr. Lucas tem feito um trabalho ótimo aqui em Pirapora, a exemplo de vários outros médicos. Estou citando o Dr. Lucas aqui agora, porque o Dr. Lucas esteve comigo agora, uma hora atrás, me dizendo de que ele está vendo que o número de câncer de próstata em Pirapora está elevado. Precisamos até de estudar para descobrir o porquê disso, que está acima da média. O Dr. Lucas tem feito diversos procedimentos em relação a cálculo renal, procedimentos de urologia, que sempre eram encaminhados para Montes Claros ou Belo Horizonte e que estão sendo feitos aqui agora em Pirapora. Poupa dinheiro ao paciente, poupa tempo ao paciente, diminui o risco do paciente, porque são procedimentos pouco invasivos, então a pessoa não tem que ficar muito tempo internada. Sim. E o Dr. Lucas veio me dizer que quer comprar um equipamento novo, quer instalar um serviço novo na cidade para poder fazer outros tipos de cirurgia e que 100% da questão de cálculo renal vai passar a ser resolvido em Pirapora. Eu disse a ele que a gente apoia sim, que a gente pode pelo SUS alocar todos os nossos serviços para esse serviço novo e que isso encaixa com a ideia de que Pirapora vai sendo um polo regional. Sem dúvida. Na saúde nós já estamos sendo. Vamos abrir agora o CTI neonatal. Essa semana mesmo. Essa semana que nós estamos nela, eu conheço uma família, não vou aqui falar o nome. Nós temos uma parturiente de 22 anos que teve um neném. O neném nasceu sem os rins. Veio a óbito porque ele precisava de ter um atendimento especializado de um CTI neonatal e não dava tempo de chegar em Montes Claros. Conforme a coisa assim, infelizmente, teve um desfecho. Agora, dentro em breve, o CTI neonatal estará aberto. Nós vamos ampliar essa discussão, só atender o ouvinte aqui. Alô, boa tarde. Oi. Boa tarde. Quem fala? Boa tarde, Emerson Santos. Boa tarde. Quem tá falando é Shirley. Pois não, Shirley? Tudo bem? Jóia. Boa tarde a você, aos ouvintes da Rádio 102 FM e também ao nosso prefeito Léo Silveira. Quando eu falo nosso prefeito, viu, Léo, eu considero você também como meu prefeito, porque afinal de contas você é gestor de uma cidade a qual eu tanto amo. E eu sou representante, né, uma das líderes de uma igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu gostaria de agradecer a você, Léo, pelo desempenho que você tem feito pela cidade, porque quando a gente é grato às pessoas, a gente tem que manifestar isso publicamente. Então hoje a Rádio 102, nós temos essa oportunidade, porque há meses, né, Emerson, eu gostaria de dar um crédito aqui ao seu programa. Há alguns meses você colocou aí no seu programa a oportunidade dos ouvintes estarem ligando e reivindicando, na verdade, e falando sobre a gestão de Pirapora. E eu fui uma das ouvintes que liguei e dei nota 10 para o prefeito Léo Silveira, porque afinal de contas ele teve aí um problema aí político, né, do qual ele estava recorrendo e tal, então graças a Deus ele conseguiu voltar ao governo de Pirapora. E hoje a gente agradece ao prefeito pelas obras, afinal de contas são 30 milhões, né, em obras, depois que graças a Deus ele está de novo no poder. As pessoas podem hoje ter esse anseio de ver uma cidade mudada, uma cidade transformada pelo desempenho, pela transparência do prefeito Léo Silveira. Então, em nome dos líderes, em nome da população, né, das pessoas que moram em Pirapora e também Buritizeiro, porque afinal de contas Buritizeiro, como ele mesmo começa, ele faz todo tempo começa em Buritizeiro. Então, assim, a gente vê uma transformação hoje em Pirapora e uma continuidade. E a gente quer publicamente agradecer. Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, agradeço ao prefeito Léo Silveira, porque ele é um homem acessível. A acessibilidade ao prefeito Léo é uma coisa extraordinária, né? A gente liga para ele no celular, ele atende a gente, é uma pessoa assim super acessível, uma pessoa do povo, Ok, que pensa realmente a transparência. Então eu quero desde já agradecer ao prefeito Léo, em nome dos desbravadores, em nome da igreja, em nome da comunidade evangélica e também, né, as outras comunidades que têm esse acesso ao prefeito, e agradecer e nós estamos aí, né, a todo vapor junto com o prefeito, e agradecer mesmo por tudo que ele tem feito em prol da comunidade. E eu gostaria também de fazer uma perguntinha lá, viu, Emerson? Pode fazer. Uma vez que o seu programa ele é tanto a Buritizeiro quanto Pirapora, eu gostaria de saber, porque assim, hoje o povo de Buritizeiro, e eu como comerciante vivo aqui, vejo as pessoas, a ansiedade das pessoas, eu quero perguntar ao prefeito Léo se o hospital que tem, né, como ele é um hospital regional, ele tem atendido as pessoas de Buritizeiro. E eu vejo as pessoas que sofrem demais com a falta do hospital. E eu gostaria de perguntar ao prefeito Léo Silveira o seguinte:
se a Prefeitura de Buritizeiro está fazendo repasse para que as pessoas possam ser atendidas, porque foi uma das reivindicações que eu fiz na Assembleia Pública aqui em Buritizeiro. Tive a oportunidade e falei publicamente bem do prefeito, bem dos gestores de Pirapora, uma vez que Buritizeiro hoje não tem o hospital. Então eu gostaria de saber se o prefeito de Buritizeiro está fazendo esse repasse, porque no jornal A Semana foi divulgado, né, que há 6 meses o Hospital de Pirapora não estava tendo, o Hospital de Pirapora não estava recebendo a verba de Buritizeiro. Então, uma vez que o povo dele está sofrendo demais, eu gostaria de saber do Léo, okay, se ele está recebendo esse repasse, tá, da prefeitura, qual o problema está acontecendo e como pode ser resolvido. Tá, joia. A gente já agradece a oportunidade, Léo, um abraço, Deus te abençoe, nós estamos orando pela sua gestão, que Jesus seja a coluna de sustentação do seu governo, nós acreditamos em você e queremos a continuidade do seu trabalho. Ok, Sheila. Pela oportunidade, boa tarde. Boa tarde, aí, ó, 12h29. Político também tem fã, viu, prefeito? É sua fã aí, a Sheila, pelo que ela coloca. Bom, e nós vamos, viu, Sheila, quando completar os 90 dias, porque nós fizemos isso exatamente no início de abril, a avaliação dos 15 meses de governo de Pirapora e de Buritizeiro, nós vamos voltar a fazer essa avaliação para ver o que mudou após a avaliação do cidadão. Mas, prefeito, o senhor está com a palavra aí para responder a Shirley. Bom, a Shirley, eu sempre chamo ela de pastora Shirley. Ela fala assim, eu não sou pastora, mas eu considero você como pastora. E o pastor Cid da Igreja Adventista e toda a equipe da Igreja Adventista e os desbravadores que têm feito um trabalho em Pirapora muito importante, e não só em Pirapora, como em Pirapora e em Buritizeiro. Um abraço para todos vocês. O Estado de Minas Gerais, Shirley, está assumindo a responsabilidade em relação a cobrir o atendimento à fundação que tem sido feita, a parte do custo financeiro que aumentou em função do próprio Estado ter fechado o hospital através da vigilância sanitária. Então, esse ônus financeiro, esse encargo, ele está aí por conta do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, então, está assinando convênio agora nesse mês de junho para cobrir o repasse em relação a esse aumento da despesa com atendimento, que de fato ele existe mesmo. Porque na medida que tem consulta, tem exames complementares, tem medicação que é aplicada, material de consumo que é utilizado, né? Então, é verdade que precisa de ter a cobertura desse custo adicional de atender a população de Buritizeiro. E eu queria aproveitar aqui na área da saúde, que nós estamos falando, eu tive a oportunidade aí no dia 2 de junho de lançar aí a construção do novo PSF do Santos Dumont, no dia 6 do novo PSF do bairro Nova Pirapora, a construção do novo PSF, de mais um PSF na cidade de Jardim. Tivemos a oportunidade de também fazer a inauguração da casa de acolhimento adulto, né? Aqui no bairro Nova Pirapora. Vamos fazer em julho da casa de acolhimento infantil. Essas duas casas vão se somar a essa rede de CAPs infantil, CAPs adulto, CRAS e CREAS, porque nós temos uma população que é uma população, Emerson, que se torna uma população de rua. Os laços familiares são rompidos, as relações familiares são quebradas, e essa pessoa acaba que fica na rua. E na rua ela acaba que ela fica meio exposta à droga com maior facilidade. Então tem alguns que acabam se tornando dependentes de crack, de álcool e outras drogas. Alguns desses conseguem ir para uma comunidade terapêutica. A prefeitura tem pago aí para muitos poderem fazer esse trabalho aí de desintoxicação, de ficar limpo e ficar livre, né? Da dependência química. E essa pessoa volta. Quando essa pessoa volta, se ela não tiver um acolhimento e um acompanhamento, ela vai de novo reincidir no uso de novo da droga. Então não adianta só, a experiência está mostrando que não adianta só a gente levar a pessoa para a comunidade terapêutica por 6 meses para que ela fique livre da droga. Se a hora que ela voltar, ela não tiver um acompanhamento pelo CAPS e um centro de acolhimento. E o centro de acolhimento pode parecer, às vezes, para alguém que não sabe, que isso é pouco importante, mas uma pessoa, por exemplo, todo mundo conhece Benoni, por exemplo, que fica na rua, que é um dos gêmeos. Benoni às vezes me para na porta de casa, me para em algum lugar, prefeito, me ajuda. Esses últimos semanas eu falei assim, Benoni, se você não fizer sua barba, se você não tomar banho e se você não andar limpo, eu não vou te ajudar mais. Eu te ajudo, mas eu quero a sua contrapartida. Sua contrapartida faça a barba, tome banho, fique limpo. Mas aonde que eu vou? Eu moro na rua. Você vai ter a casa de acolhimento. Lá você pode ir tomar seu banho, fazer a sua barba,
ter lá um mínimo de decência em relação às coisas que precisam de ser feitas. A gente também tem que cobrar das pessoas da parte delas, sem né? dúvida, sem dúvida. Prefeito, Daniel, só para registrar, Daniel do Supermercado Avenida ligou aqui agradecendo o seu empenho. Ele disse que pesa a dificuldade que o senhor colocou aí, agradecendo o empenho que o senhor tem tido para melhorar ainda mais a situação de Pirapora. Ele está vendo o asfaltamento de algumas ruas, inclusive a Carlos Nogueira lá próximo dele. Não, e lá perto do Daniel, o Supermercado Avenida, Daniel estava agora de manhã junto comigo na solenidade dos 239 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. E eu aqui quero dizer, a Polícia Militar é mais velha do que a República do Brasil. A Polícia Militar tem mais idade do que a independência do Brasil. A instituição que tem maior tempo de vida no Brasil, estruturada e organizada, que eu conheço, é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É lógico que ao longo desses anos a polícia vai passando por fases diferentes, igual uma pessoa nasce e cresce até a velhice. Ela vai passando por maturação e a polícia tem passado por essa maturação, mas a polícia está aí para garantir a segurança do povo mineiro. Esses 239 anos tem que ser de um lado de gratidão, de parabéns, e de outro lado de incentivo e também de alertar que há criminalidades que têm saído fora do controle, que precisam de ser assumido um controle. Falei isso para o Coronel Lemos hoje, que é o comandante da região militar, e para o Coronel Rocha, comandante do nosso 55º Batalhão. E para o nosso delegado regional, Marcelo Mandel. Houve audiência pública ontem na Câmara, levantaram vários pontos, vamos encaminhar aquilo que for de competência do município, e o município estará sempre atuando, principalmente em algumas áreas onde nós temos alguma dificuldade maior, aonde o núcleo duro da criminalidade é mais resistente e que tem que ser enfrentado. Prefeito, eu tenho uma pergunta importante para fazer para o senhor na questão na área social também, mas antes nós falávamos sobre a UTI neonatal e eu dizia que quando eu estava na Costrubase outro dia, fiz até o registro aqui no programa, conversando com o Dr. João Carlos, fui com ele a convite dele e pude perceber que é um complexo muito bom, foi construído rápido, inclusive, lá na fundação, e pude perceber ali equipamentos de primeira geração, 10 unidades UTI neonatal, vai ser inaugurado, o senhor falou sobre isso aí agora, mas é bom lembrar que aqui no norte de Minas apenas 3 municípios contemplados, né? Que Pirapora, Janaúba e Taiobeiras. Mas a única que tem condição de funcionar no final desse mês somos nós, e as outras só funcionarão, se vierem a funcionar, no ano que vem. Essa agilidade que Pirapora tem, essa presteza que Pirapora tem, vai nos diferenciando dos outros municípios. As coisas, para elas serem conseguidas, depende de muita luta, muita organização, muito apoio político, muito trabalho. E eu agora mesmo estou aí com a tese que eu estou falando, está até na internet para quem quiser assistir essa reportagem, que eu fui no ônibus com os pacientes que levanta 3h30 da manhã. E começam então a entrar no ônibus aí até as 4 horas da manhã e saem para Montes Claros para tratamento de saúde fora do domicílio, Emerson. Sim. Aí vai gente para fazer radioterapia, vai gente para fazer quimioterapia, vai gente para fazer uma consulta especializada, vai gente para fazer uma cirurgia letiva. Chega lá, o ônibus volta de 7 horas da manhã, para lá, as pessoas descem. Elas ficam ali perto da Santa Casa. Aí tem gente que o procedimento é 7 horas da manhã. Aí quando é 8h30, a pessoa já acabou. Mas ela tem que ficar lá até as 4h30, porque tem outro passageiro que só vai ser atendido às 3 horas da tarde. Sabe onde essas pessoas ficam? Vagando pelas ruas ali ao redor dos hospitais. Esperando a hora chegar. Esperando dentro do ônibus. Tem gente que faz tratamento e que tem diarreia e que tem mal-estar de náusea e vontade de vomitar, e alguns precisam até mesmo de vomitar, não tem um lugar adequado. Tem a mãe que leva o menino de 3, 4, 6 meses para fazer um exame lá, tem que trocar a fralda do menino, não tem onde trocar a fralda do menino, não. As casas que estão ali perto ali da Santa Casa já fizeram grade para ninguém encostar e nem sentar com espeto para cima, para as pessoas não ficar. Ora, antigamente a pessoa ficava feliz e satisfeita porque conseguiu a consulta em Montes Claros e depois porque conseguiu o ônibus. Agora, além da consulta, além do tratamento, além do ônibus, o povo quer mais. O povo quer mais dignidade. O povo quer chegar lá e ser acolhido. Então, eu falei isso para o governador, estou falando isso para o prefeito de Montes Claros, estou falando para os outros prefeitos e estou falando para o ministro da Saúde. Tem que desapropriar uma área ali perto da Santa Casa, com a participação de nós todos, e criar um grande centro de acolhimento ali. A vereadora Geralda, nesse ponto, tem sido uma pessoa muito solidária, tem me ajudado muito nisso. Ela foi no ônibus nesse dia, ajudou a gravar e filmar com os pacientes lá, e nós precisamos de, além de ofertar a consulta, ou ofertar o tratamento, exemplo de quimioterapia, radioterapia, nós temos que ofertar também a dignidade para a pessoa enquanto estiver lá.
Imagina uma mãe, eu testemunhei isso, eu vi uma mãe com um menino de 4 meses que tinha que trocar a fralda porque o menino faz xixi, o menino faz cocô, o menino fica irritado, o tempo está quente, aquilo assa o menino, tem que trocar a fralda do menino, você precisa de ver o que a mãe passa e o que a criança passa. Não é fácil, não. Não é fácil. 12h38, prefeito, só para antes de entrar aqui no próximo tema, doutor Adriano é advogado, tem um escritório ali, parece na Rua João Pedro, está dizendo que ali em frente à vara do trabalho, muito escuro se há a possibilidade de o senhor atuar ali para uma luminária, alguma coisa assim, nesse sentido. Doutor Adriano, boa tarde e obrigado pela sua sugestão. Eu pediria que o senhor, por gentileza, o senhor já procurasse o doutor Robson, que foi juiz da própria vara do trabalho e que está organizando a municipalização da iluminação pública que tem que acontecer esse ano por força de lei. Ele está registrando essa demanda para mim e eu vou contratar com a CEMIG agora entre junho e julho essas soluções de luminária e essas soluções de um poste. Eu falo assim, porque tem serviço que é grande, Emerson. Por exemplo, a rede de iluminação que pega lá da Herculano Cinta Mourão até o bairro Primavera. Aí já é uma extensão que tem que ter um projeto. Mas para essas soluções que são assim menores, que é colocar um braço, substituir uma luminária, colocar mais uma luminária, colocar só um poste, que é uma coisa mais simples, que eu te pediria, doutor Adriano, que o senhor, por gentileza, procurasse o doutor Robson, advogado, seu colega, e ex-juiz, que está cuidando desse levantamento, dessa demanda para mim incluir no contrato com a CEMIG. Prefeito, não sei se para o senhor será surpresa, mas para mim é surpresa, porque o maior número de perguntas que está chegando aqui hoje não é nem em relação a obras, nem a saúde. As casinhas, e o pessoal tem cobrado, tem insistido mesmo aqui durante a semana no programa Falando Sério. Quando é que vai entregar? Porque fizemos a inscrição, sorteio. O senhor tem um parecer aí? Tenho. Olha, você que foi sorteado ainda não está dentro da sua casa porque a CEMIG não colocou luz elétrica lá. As casas estão, praticamente todas elas estão prontas, porém não estão energizadas. Na sexta-feira da semana passada, começou o movimento da empreiteira da CEMIG para colocar os postes para que suporte a rede para fazer as ligações nos padrões das casas. Nós estamos cobrando da CEMIG que isso seja executado e terminado o mais rápido possível, porque já está passado de hora de entregar as casas, porque as casas estão prontas, porém estão sem energia. Então, hoje, a responsabilidade pelas casas não estar entregue a quem de direito é a ausência de energia por parte da CEMIG, que precisa de colocar essa energia lá. Tá certo. Bom, prefeito, a outra pergunta aqui é sobre os professores. Como é que está a situação do projeto de 25%, aquela proposta que encaminhou, depois deu um embate com o sindicato? O que está acontecendo, prefeito? Ela vai voltar para a pauta? Aquilo volta para a pauta. Não voltou ainda, porque a doutora Carolina, promotora de justiça, que responde pelo Ministério Público Eleitoral, mandou ao município os vedamentos ao que o município está submetido por ser esse ano um ano eleitoral. E entre eles está o aumento de salário, fora daquilo que é reajuste anualmente previsto. Então, eu orientado pelos advogados da prefeitura no início do ano, eles me disseram que, como as eleições esse ano eram para deputado estadual, deputado federal, governador do estado, senador e presidente da república, quem tinha que obedecer à lei eleitoral era a União e o estado, porque eles é que estavam submetidos à eleição. Que o município esteve submetido sob a lei eleitoral em 2012 e voltará a estar submetido em 2016, quando tem eleição municipal de novo. Bom, não é agora mais esse o entendimento que está prevalecendo junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então eu fui notificado para que abstivesse de praticar qualquer ato de aumento de salário, qualquer ato de lançamento de programa social novo, qualquer ato daqueles que são vedados, que o município, apesar de não ter eleição para vereador e prefeito neste ano, deve se comportar como se tivesse. E as vedações nos alcançam. Então, essa é a situação. 12h42, olha, eu não quero ser chato com o ouvinte, não tem sempre dito aqui, quando eu tenho entrevistado, eu tenho que limitar aqui a participação ao vivo, senão a gente não consegue aqui extrair as informações necessárias. Mas, deixa eu liberar mais um aqui. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Quem fala? Francisco. Pois não, Francisco. Primeiramente, boa tarde, o Emerson, e boa tarde também o prefeito Léo e os ouvintes da 102 FM. Até que eu sempre sou ouvinte do seu programa, e gostei de ver a atitude do prefeito sobre o pessoal que vai fazer tratamento em Montes Claros. Eu gostei. Mas eu quero falar sobre duas coisas, rapidinho, para não tomar muito tempo.
É que eu quero falar para ele, é que, não sei se está no conhecimento dele, é que o hospital de óleo muitas vezes deixa a desejar, não pelo atendimento, sim, mas pelo fornecimento do remédio, o colírio. Já passou até um mês, 5 semanas, um mês e uma semana. Quer dizer, faltando o remédio colírio para quem tem o programa de glaucoma que usa o remédio. Então está deixando a desejar. Na verdade, nessa semana, do mês passado e nesse mês foi entregue, distribuído. Mas, às vezes, passa até um mês, 5 semanas, um mês e uma semana sem entrega do remédio, faltando. E não tem justificativa, só que fala que não tem, está em falta, não vai ter. Já põe um aviso que não vai ter. Eu queria saber a explicação sobre isso. E a outra, eu quero falar de um bairro industrial, que eu moro em Industrial. O projeto que ele tem para me falar sobre industrial, na rua Carlos Chagas, na rua José Monteiro da Mota e outras também, outras ruas do mesmo bairro. É que ele falou, teve uma ação global na rua José Monteiro da Mota, e ele falou aqui para nós, moradores, que ia entregar a rede de esgoto com asfalto. Só que o pessoal, até agora não foi feito nada, tem uma máquina passando na rua Carlos Chagas, mas já afastou, fez só uma corta as ruas para lá e para cá e já se afastou. E agora eu estou vendo um pessoal aqui na esquina, no bairro da José Bandeira da Mota, fazendo capina, varrendo rua, coisa muito difícil acontecer isso no industrial, e varreu um pouquinho, desapareceu, sumiu. Aí disse que ia entregar o asfalto, ia começar o asfalto a partir de 1º de junho. Ora, hoje é 18 de junho. Já vi falar que vai entregar um galpão ao lado aqui, chamado Campos Pedrico, 18 a 19 de junho. Aí o asfalto está quieto. Já me falaram de algumas pessoas também daí de dentro da prefeitura que vai sair o asfalto em setembro. Então eu queria informação, saber mesmo quando é que vai sair asfalto nessa Carlos Chagas, na rua José Bandeira da Mota e outras ruas. Eu quero saber do prefeito. Muito obrigado, Emerson. Ok, Francisco, obrigado. São 12 horas e 45 minutos. Bom, prefeito, sobre a questão do... Ele agradeceu aí a atenção que o senhor está dando para a saúde, mas fala do... Eu conversei com o João Carlos sobre as questões do colírio, viu, Francisco? Francisco, na sexta-feira, quando o Marcos Dorival teve aqui, ele participou. Ele fala que fala muito do industrial, fala muito da Carlos Chagas, o senhor pôde ouvir aí, mas o senhor responde às colocações que ele fez, prefeito. Francisco, uma boa tarde para você. Eu sei bem essa questão do glaucoma, porque eu também tenho glaucoma, e o uso do colírio tem que ser permanente, e qualquer interrupção que a gente tem é um problema, e é um problema sério. E glaucoma tratado, dá para a pessoa ter qualidade de visão a vida toda, não pode ficar sem tratar. Você tem razão que a interrupção, mesmo por poucos dias, né, do uso do colírio, traz consequências ruins para a pessoa que tem glaucoma. Eu vou apurar para poder saber disso. Se isso for questão de programação deles lá, eles têm que ajustar, já sabendo quantas são as pessoas que usam os colírios, porque normalmente já estão cadastrados, né, as pessoas que têm glaucoma, que usam os tipos de colírio, para que não haja essa interrupção no tratamento. Isso aí você tem toda a razão. Você fez um comentário que eu só queria, você fez ele num tom assim, como se fosse uma crítica, mas que é positivo. Você falou assim, apareceu pelo menos alguém capinando, quer dizer, então pelo menos a presença tá chegando aí. Sobre a questão do industrial, nós já licitamos isso, a empresa está se mobilizando para fazer, não é setembro não, isso é para já, é para o mais rápido possível. Aí o trajeto onde o ônibus passa, e aonde o ônibus passava antes e parou de passar, agora lá na Euripo Gaspar Dutra, que é onde o ônibus passava, né, e a Castelo Branco, né, e lá embaixo Oscar Paraguaçu, e um trecho da Duque de Caxias, e o trecho da Carlos Chagas. O compromisso que eu fiz com vocês é esse que você está me cobrando, e você está certo. Eu disse que faria o esgoto e depois faria o asfalto. O esgoto ficou pronto, nós já vamos entregar toda a rede, não só daí como do Cinquentenário e da parte ali do Cícero Passos. Agora está vindo a etapa seguinte, que é do asfalto. A parte de limpeza e de capina é outro serviço, Francisco. Esse serviço aí não está vinculado ao asfalto, não. O asfalto é outras máquinas, é outro tipo de pessoal que vai trabalhar e vai entrar fazendo prioridade. A prioridade vai ser o trajeto do ônibus. Primeiro nós vamos fazer isso, para dar mais conforto exatamente a todo mundo que usa o transporte coletivo, aos moradores. E na sequência eu vou devagar, perseverantemente, fazendo rua por rua. Vocês do bairro industrial, eu inclusive dei um exemplo naquele dia da ação nossa lá, da APAS, na José Bandeira da Mota, que todo mundo fala comigo assim, só enxerga o industrial até a Madre Lisaura, da Madre Lisaura para lá, da Madre Lisaura para baixo aqui, ninguém enxerga nós.
Tanto que eu vou priorizar que um dos primeiros serviços a ser feito, nesse contrato que já está pronto agora, é pegar a Zé Bandeira da Mota, da Madre Isaura, e ir com ela até lá embaixo no fundo, Francisco. É exatamente para quebrar o paradigma, é para mostrar e colocar no mapa da cidade que tem cidadania, urbanidade e dignidade, a parte baixa do industrial. Na sequência, nós vamos fazer outras ruas. Sim, prefeito. Primeiro, uma moradora da Cidade de Deus está querendo saber se a administração voltará também as atenções lá para aquele bairro, porque eles dizem que sofrem bastante lá. E outra questão, eu sempre passando ali na BR, eu via lá o pessoal trabalhando no calçamento do Bom Jesus 2. Não vejo mais o pessoal. Encerrou o trabalho ali no Bom Jesus 2, calçamento? Bom, Cidade de Deus primeiro. Cidade de Deus primeiro. Cidade de Deus não está esquecido, não. O que me foi priorizado pelos moradores e também me foi pedido muito pela Polícia Militar foi que fizesse a iluminação saindo ali da Herculano Cinta Mourão até a Cidade de Deus. Por quê? Porque depois de 6 horas, quando escurece, ficam uns bandidos ali escondidos ali do meio do caminho e fica com a corda lá. Aí na hora que a pessoa vem de bicicleta ou de motocicleta, eles esticam ligeira a corda assim, a pessoa bate na bicicleta ou motocicleta, tomba e cai. Aí eles vão lá e rende as pessoas e assalta as pessoas, toma documento, toma tênis, toma bicicleta, quando às vezes não faz judiação com a pessoa. Então, a iluminação é uma questão que é de segurança, de acesso, né? Então, essa prioridade aí é a minha primeira prioridade, fora daquelas que eu falei, que o Dr. Robson está cuidando, que é só o braço da luminária, a troca de lâmpada ou um poste isolado. O projeto grande, primeiro, que eu vou executar e quero contratá-lo já no mês de julho, é o projeto de levar energia e luz à Cidade de Deus. Lá também está sendo já instalado lá uma unidade avançada do PSF. Lá no bairro Bom Jesus 2 não parou, não. Pelo contrário, o senhor Pereira Pedra, que é o contratado para isso, ele tem uma meta para executar mensalmente. Pode ser que mudou de rua, talvez não dá para perceber de onde eu tô passando, percebeu de onde você passou. Sim. E eu mandei começar o calçamento lá, vindo lá do fundo do Bom Jesus para cá. Porque esse negócio de você começar do centro, né, para periferia as obras, acaba que as obras param no meio do caminho e não chega lá em quem mais precisa. Então, para poder fazer diferente, eu mandei começar lá do fim para cá. Então, todas aquelas ruas, sem exceção, todas serão calçadas. Você que mora aí no Bom Jesus 2, eu sei que vocês estão ajudando. Tinha muita gente que tinha fossa na rua. Quando a máquina passou, deu problema, mas todo mundo teve um espírito de colaboração, teve um espírito de boa vontade, Emerson, e junto ali com a empresa que está trabalhando, foi encontrando solução para os problemas. Eu falo assim, quando as pessoas querem e elas têm diálogo e têm disposição para fazer o bem, elas são capazes de fazer uma grande transformação. Exemplo disso é esse calçamento do Bom Jesus 2. Lá teve muita dificuldade no início com a questão das fossas no meio da rua, mas o povo teve paciência, o povo teve compreensão, o povo teve colaboração, a empresa também. Conclusão, nós estamos avançando com o calçamento. Já no mês que vem, nós vamos estar fazendo a frente do Sagrada Família. Para todo o bairro Sagrada Família, a parte onde o ônibus passa, nós vamos fazer o calçamento. Ali é mais baixo do que o rio. Quem bem conhece, eu sei que vai para Buritizeira todo dia e volta, sabe que o bairro Sagrada Família é mais baixo do que o Rio São Francisco. A água, quando vai para ali para poder sair, é um Deus nos acuda. É verdade. Bom, o secretário Celso Leonardo para pedir para registrar o reconhecimento pelas inúmeras ações que são propostas aí pelo seu governo, que pesa a dificuldade de 2013, o senhor não usou da muleta para justificar a não caminhada, falando da pista de bicicross, pista de skate, continuidade da rede de esgoto, investimento em valorização da agricultura familiar, uma série de ações aí. Prefeito, aproveitar que antes que eu esqueça, tem uns ouvintes também participando aqui no Facebook, tem o Ronan Narciso, eu quero fazer a pergunta, tem também o Alonso Rocha, mas eu me lembro que no início do seu governo, e a primeira publicação que eu vi foi exatamente no Facebook do Thiago Matos, ele falava o seguinte: Pirapora quer fazer direito. Eu estava exatamente com o vestibular agendado para o domingo aí, dia 1º, e acabei cancelando porque eu entrevistei aqui a diretora da FACFUNANFO Norte. E ela me garantiu, Emerson, se você quiser fazer, faça em Montes Claros. Mas eu te garanto que em janeiro de 2015, Pirapora terá curso de Direito. Quer dizer, é mais uma conquista, é um sonho realizado, prefeito? Olha, claro que sim. Dentro desse projeto de que nós temos que ser um polo, dentro dessa crítica que a gente sempre formula, que nós não podemos ter uma universidade sobre rodas,
que cada ano que passa, mais aumenta o número de ônibus e aumenta o número de estudantes que vão para Montes Claros. Então, nós temos que conciliar esses dois objetivos: ofertar curso à nossa juventude, né? Reduzir o custo de sacrifício pessoal de viajar para lá, viajar para cá, se expondo a risco, tendo despesas, né? E a FUNORTE, estando aí parcerizada com a FUNAM, a FUNORTE tem hoje aí mais de 80 mil alunos pelo Brasil afora, com diversas parcerias com diversas instituições em diversos estados. Eu vejo isso como positivo. Vejo que nós não podemos abandonar a luta também de ter a escola de direito numa universidade pública, gratuita, tá certo? Isso é muito importante. Não tivemos o vestibular de engenharia, porque o IFET fez o concurso para contratar professores de engenharia e só apareceu um que passou no concurso e precisa de no mínimo 3. Agora tem um que passou no concurso, que está designado originalmente para Açuaí, mas mostrou interesse, tem pós-graduação, de vir para Pirapora. Então, nós estamos ajudando a ver como é que isso pode ser feito. E estamos trabalhando, então, para que tenha engenharia civil também, já existe o ano que vem. Qual é a dificuldade hoje? Não é de autorização, não é de local para funcionamento, é de quadro de professores, porque precisa ser quadro de professores do próprio IFET. E o concurso em que se ofereceu as vagas, não foram preenchidas as vagas de professores, mas elas serão preenchidas. Então é outra área que nós temos que expandir. Prefeito Alonso Rocha quer saber o seguinte: haverá ainda este ano o concurso público? Alonso, não haverá. Por quê? Porque o Ministério Público, através do Ministério Público Regional em Montes Claros, chefiado pelo Dr. Paulo Márcio e Dr. Guilherme Rodel, eles propuseram que fosse feito concurso público. Nós começamos a contra-argumentar de que quando a gente faz um concurso público em Pirapora, isoladamente, vem muita gente de Montes Claros e de outros municípios para fazer concurso aqui em Pirapora e tomar a vaga das pessoas de Pirapora na prefeitura. Então nós propusemos que fosse feito um concurso público unificado, Emerson. Então vai ter um domingo no ano que vem em que todos os municípios vão realizar concurso público ao mesmo tempo. Então quem é de Pirapora vai concorrer em Pirapora, quem é de Buritizeiro vai concorrer em Buritizeiro, quem é de Montes Claros vai concorrer em Montes Claros, quem é de Coração de Jesus vai concorrer em Coração de Jesus. Então houve esse pacto já assinado pelos prefeitos com o Ministério Público. Nós já estávamos prontos para fazer o concurso esse ano, mas aí eles pediram que nós unificássemos isso aí. Os outros municípios ainda não têm legislação de pessoal pronta, está sendo feita a legislação para eles, então vai ser feito concurso público antes das eleições de 2016, para todos os municípios de norte de Minas, para que os prefeitos eleitos em 2016, ao tomarem posse, tenham o seu quadro de efetivo quase 100%, e não possa ter ninguém na campanha eleitoral buscando o voto com a promessa de emprego. É isso que o Ministério Público quer que tenha uma máquina estável, uma máquina de efetivos. Aí, vamos dizer assim, aquilo que os prefeitos têm que comprometer com o povo vai ser cada vez mais com políticas públicas, com obras, com acessos e benefícios como as pessoas precisam. Exemplo, eu vou tocar num assunto aqui, que é a questão da energia elétrica. Sim. Que envolve as nossas indústrias. Nós hoje temos, de um lado, a Cedro está expandindo a oferta de vaga e expansão de sua produção. Isso é muito positivo para a nossa economia. A nossa indústria, já da área da siderurgia, elas estão numa retração. Nós temos algumas que estão com fornos parados, totais, algumas com fornos parcialmente parados. E ocorre aí uma situação bastante estranha do ponto de vista econômico. Tem sido, às vezes, mais vantajoso para a empresa vender energia do que ficar com o produto final. Alguém pode achar que isso é usura da indústria e que isso é positivo para a indústria. Ora, eles só têm contrato de energia até dezembro desse ano. A partir de janeiro de 2015, ocorrerá que não haverá energia nem para funcionar e nem para vender. Então, o quadro hoje, que é de grande preocupação, eu estou tomando a iniciativa de chamar as indústrias da área do ferro-silício, que é o caso nosso aqui de Pirapora. Então eu estou chamando o prefeito de Vaz da Palma, de Bocaiúva, de Capitão Enéas, de Santos Dumont, de Nova Era, de Conselheiro Lafayette, de São João del Rei, que são também cidades semelhantes à nossa, que tem indústrias de ferro-liga, chamando as câmaras municipais dessas cidades. Vou chamar também os deputados majoritários dessas cidades, né?
juntar isso junto com a ABRAF, junto com o governo, e vamos colocar sobre a mesa. Da mesma maneira que hoje o governo federal está anunciando um pacote de medidas para o setor industrial brasileiro, eu não sei se está lá contemplado para o setor de ferroliga. Se tiver, ótimo e obrigado. Mas se não tiver, nessa reunião que nós vamos fazer agora em breve, nós vamos fazer com que o governo federal e o governo do estado, todos dois, enxerguem a questão do segmento do ferrolífero. A indústria têxtil está conseguindo se desgarrar da crise, mas a de ferroliga está afundando nessa dificuldade. Então eu não posso ficar como prefeito indiferente, inerte, parado. Mesmo que o que eu possa fazer seja pouco, eu posso pelo menos dar visibilidade a esse problema, defender os trabalhadores de Pirapora e fazer com que o governo estadual e o governo federal ouça a nossa voz, ouça a voz dos trabalhadores, ouça a voz das câmaras municipais, ouça a voz das empresas e assim possa dar um tratamento diferenciado para esse setor econômico que está precisando ser olhado com atenção. Por dizer, não tem indústria não, mas sendo cidade vizinha, não vai poder palpitar nessa reunião não, prefeito? Não, pode, porque muita gente que trabalha, mas aqui eu falei, são municípios onde está sediado a indústria, mas não há nenhuma contraindicação, nenhuma vedação, nenhuma restrição, pelo contrário, certo? Quando eu procuro a Prefeitura de Brutizeiro para que a gente possa fazer alguma coisa em conjunto, eu encontro lá sempre as portas abertas. Prefeito Ronan Narciso Rocha quer saber o seguinte: quanto o município arrecada com cada evento particular realizado na orla, ou seja, a taxa cobrada para o aluguel desse espaço? Se o senhor é a favor que a limpeza desses ditos eventos particulares seja realizada pela Prefeitura, como está sendo feito hoje, e se a Prefeitura analisa o impacto ambiental de tal evento às margens do Velho Chico. Essa semana o secretário de Infraestrutura foi indagado por um cidadão, enfim. Bom, ele quer saber o seguinte: o senhor concorda? O senhor acha que quando aluga a orla lá para alguém fazer um evento particular, o município é que acaba, pelo que eu entendi foi isso, o município é que acaba fazendo a limpeza? Olha, isso foi objeto da reunião, né, da audiência pública de ontem. Isso tem que ser normatizado, tem que se estabelecer novo regramento para essa situação. O impacto e os custos que um evento desse gera. Eu gostaria de dizer aqui para todos que estão nos ouvindo: a torcida do Japão, que compareceu no estádio, que eu não me lembro qual agora, quando o Japão jogou contra o Japão jogou agora na Copa do Mundo aí no Brasil. Sim. Quando acabou o jogo, a torcida do Japão ficou dentro do campo e recolheu todo o lixo que eles geraram lá dentro do campo. Quer dizer, gratuitamente levaram e puseram lá nos lugares de lixo reciclado, sabe? Nós estamos longe disso, mas é um lugar onde nós queremos ir. Esses eventos aqui na Orla tem sido debatido, vai chegar à Câmara, aliás, chegou ontem, né, na audiência pública. Existe questão de disciplinamento. Número 1, de horários. É preciso que haja cuidado em definição de horários, de início e de término. É importante essa questão dos valores a serem cobrados. Eu não sei que de cor dizer qual é o valor, porque isso é em função da metragem quadrada da área que vai ser utilizada. Então eu não sei fazer esse cálculo aqui agora de pronto. Mas isso tem que ser pago. E o lixo gerado pelo evento, o gerador do lixo, que é o evento, ele tem obrigação de destinar esse evento. Pelo menos é a minha postura, é o que eu vou cobrar. Tá certo. Ele conclui aqui, querendo saber o seguinte: o senhor considera que a obra da orla está concluída? Eu não ouvi, repete, por favor. O senhor considera que a obra da orla está concluída? A obra está concluída? A obra da orla ainda tinha previsto no projeto original lá um palco. Eu só quero aproveitar, Ronan, te dizer que eu estou sempre te acompanhando pelo Facebook e gosto muito sempre de sua participação. Um abraço para você. É uma participação crítica e construtiva. E acho que é assim que é bom, que a cidade precisa. Tá certo. Bom, Dunga Paulino está agradecendo o senhor por estar dando satisfação no programa, é importante isso. Bom, prefeito, são 13h02, já para nós caminharmos aqui para o encerramento do programa. Passado, prefeito, toda aquela dificuldade, 2013... e o senhor anuncia agora um pacote de obras de quase 30 milhões e é preciso ajustar o governo, e o senhor tomou uma medida aí que gerou dissabores. Eu não posso deixar de tocar nesse assunto, que foi exatamente esse acordo firmado entre os municípios de Pirapora, Laçã, Jequitaí e Brutizeiro com o Ministério Público sobre o nepotismo cruzado. O senhor assinou a proposta do Ministério Público, está dando cumprimento a ela,
mas tem gerado alguns dissabores, ou pelo menos gerou, acho que as coisas agora estão mais apaziguadas. Essa é a medida correta, prefeito? É preciso austeridade para moralizar a gestão pública? Olha, Emerson, eu sou do entendimento que lei, e no caso uma sentença tem força de lei, lei e sentença judicial foram feitas para ser cumpridas. A gente pode gostar, a gente pode não gostar, a gente pode concordar, a gente pode discordar, mas não cabe a gente descumprir. O cumprimento à norma legal é esse Brasil que está na rua, esse Brasil que sai e que faz manifestação. Ele quer lei e lei para todos, sem distinção. Então, não cabe a mim debater uma sentença do Supremo Tribunal Federal que tem força de lei. Cabe a mim cumpri-la. Eu estou no papel de cumpri-la. Agora, se alguém quer contestar essa decisão, que o faça na forma da lei, que entre com uma contestação judicial sobre isso. Mas não tem sentido. Eu que sou uma autoridade pública, que ao tomar posse jurei defender e cumprir a lei, como que eu vou praticar um ato de não cumprimento da lei? Não tem sentido. Então, quando há alguma figura legal a que eu estou submetido obrigatoriamente, estou submisso a ela e tenho que cumpri-la, ou por alguma razão eu discorde, então eu apresento a minha discordância judicialmente, mas eu não posso pregar não cumprir lei não, e nem vou fazer isso. Tá certo, prefeito. 13h04, muito obrigado pela presença aqui no programa Falando Sério. Pirapora completou 102 anos, a perspectiva é de que Pirapora cresça ainda mais ainda no seu governo, prefeito. Pirapora, daqui dos 102 anos para os 103, quando nós formos comemorar os 103 anos, São Geraldo, Cícero Passo, Cidade Jardim, Nova Pirapora, o bairro Aparecida já teve muito, Bom Jesus, Sagrada Família, Industrial, vocês terão mais PSF, vocês terão muito mais asfalto, mais vagas para creche, mais vaga para escola, mais iluminação pública, e eu espero abrir ainda esse ano novos postos de trabalho de empresas novas em Pirapora. Isso tem que ser mantido agora numa certa reserva e num certo sigilo, mas eu espero até o final do ano ter aí também presente, não de 102 anos, mas de Papai Noel, com centenas de emprego para o povo de Pirapora. Muito bem, 13h05, o Falando Sério vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e a sua paciência também. Amanhã nós iremos entrevistar o secretário de Obras de Burizeiro, seu Luiz Carneiro, mas amanhã é feriado, então nós transferimos a entrevista para segunda-feira, mas na sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos conversar aqui com o Simvaldo Alves, secretário de Saúde do município de Pirapora. Tchau, te cuida, boa tarde.